Facebook, do Instagram, do TikTok. Estou ainda no TikTok, está sendo bem sucedido, são 10 minutos, mas que tem muitas visualizações, muitos compartilhamentos. Eu agradeço vocês também do Face, que faz parte do TikTok. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus por mais um dia. E as mensagens que eu deixo no TikTok, eu deixo também na abertura desse vídeo. Por enquanto está sendo salmo, e nós vamos passando até onde nós vamos chegar. É na Bíblia de promessa. Promessas, profecias são palavras grifadas. Aí eu separo, copio, como eu não tenho muito controle na mão, quem copia para mim é minha filha. Às vezes é alguma coisa errada, mas eu procuro corrigir. Então, vocês que estão no Face, no Instagram, acompanhe lá no TikTok também, compartilhem. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer para cada um de vocês pelas mensagens que vocês têm me enviado. É uma força que vocês nos dá para a gente continuar falando do amor de Deus, né? Como muitas pessoas têm algumas dúvidas por causa das mensagens digitadas, você pode perguntar lá no Messenger, que estou pronto a responder. Tem algumas, principalmente quando não eram as mensagens bíblicas, o povo muito reclamou, perguntava que eu tinha que tomar um tempo para explicar o que ele estava falando, o que dizia a mensagem. Aí eu resolvi passar para as mensagens bíblicas, onde também já teve dúvidas no começo, teve pessoas que teve dúvidas, mas eu estou aqui para esclarecer, né? Então vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu. Obrigado por o Senhor ser Deus Santo no dia de nós pecadores. Perdoa nossas faltas, nossos falhas, nossas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Que nós fizemos ou possamos fazer que desagradou o Senhor, perdoa, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Temos transgredido e temos entristecido teu Espírito. Pai, fala conosco hoje, Pai, no Salmo 32, versículo 8, 10 e 11. Fala também conosco no livro de Josué, no capítulo 9. Não sei o que eu quero ouvir falar, né? Queremos ouvir, mas que o teu Espírito vai falar conosco, Pai. Dá-me, Pai, entendimento da palavra do Senhor, para que juntos nós possamos entender o que o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Irmão, Salmos 32, versículo 8, diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui diz ensinar-te-ei, o salmista está orando. Eu tenho que Deus falando conosco, né? Deus falando, eu vou te guiar, eu vou te ensinar o caminho que deve andar. Vou te guiar com meus olhos. Isso mostrando o amor, o poder de Deus sobre nós. Nós que temos o coração quebrantado, queremos viver em obediência, vamos entender o que Deus tem falado, as instruções, os ensinamentos, os caminhos que Ele tem nos dado, nos ensinado. E sabemos que quando Ele fala criar-te-ei, com meus olhos, Ele está falando, com a palavra dele, você está meditando, com os olhos de Deus, você está meditando, Deus sabe todas as coisas, Ele fez o mundo, Ele conhece a nossa atitude, nosso andar, Ele conhece todas as coisas, vê tudo. E se nós pegarmos a Sagrada Escritura, estivermos lendo, nós vamos entender através da leitura os erros que nós podemos cometer ou podemos cometer. Ele está nos guiando para o caminho bom. Versículo 10 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a minha misericórdia o cercará. Ou seja, o ímpio tem muitas dores, mas o que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o cercará.
Esse é o versículo 10. Então, o ímpio, nós, pecadores, temos muita dor, nós erramos, nós que pecadores estamos sobre essa terra, somos todos pecadores. Nós erramos, temos dores, temos arrependimento pelas nossas faltas, mas nós confiarmos no Senhor, nós sabemos que a misericórdia dele, ela nos cercará. A misericórdia do Senhor, ela é para sempre, ela dura. A ira dele é um momento, mas a misericórdia dele, ela dura para sempre. Então nós temos que confiar no Senhor. Quando falo os ímpios, os pecadores somos nós. Quando eu falo nós, estou me referindo, a Bíblia está referindo a toda geração da terra, a toda a humanidade. Quando peca, quando nós estamos pecando, nós estamos cometendo impiedade, estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Alegrar no Senhor, quando nós vemos a justiça do Senhor. Regozijar os justos, regozijar, se alegrar. E cantar alegremente quando nós andamos por caminho reto, quando nosso coração é reto perante o Senhor. Então nós alegraremos no Senhor, nos regozijaremos com as bênçãos do Senhor, com a exaltação do Senhor. Esse é o Salmo 32, versículo 8, versículo 10, versículo 11. Essa é a palavra que hoje está no Messenger de hoje. E também está lá no TikTok, está no Instagram também. Vamos agora para o livro de Josué, no capítulo 9. São 27 versículos. Josué derrubou Jericó, derrotou Ai, e agora ainda tem muitas nações para ser derrotadas, para tomar posse da terra. Agora ali tem uma nação, Gibeonita, o povo de Gibeão, eles viram tudo que o povo de Israel, através da força, da luta que Deus lutou por ele, fez aos reis antes do Jordão, né? A Seom, a Og, fez também a Jericó e a Ai. Então eles sabendo que o povo já era mais poderoso do que ele, não que a força estava no povo de Israel. A força estava no Senhor, não era nele. Quem guerreava a guerra do povo de Israel era Deus. Quando ele não dava conta, assim a nós, Deus entrava em ação. Quando você está na sua guerra, na sua peleja, nesse mundo, Deus entra em ação a teu favor. Então, Gibeonita, temendo o povo de Israel, a força deles, eles enganaram o povo de Israel. Chegaram a Josué, que era o líder, né? Pediu, fez aliança com ele. Aí onde Josué e o povo de Israel falhou, os líderes da tribo, falhou quando chega os gibeonitas e pede abrigo, fazer aliança com ele. Ele não orou e perguntou a Deus qual era a vontade dele. Que eles esqueceram que o Senhor era que estava no comando de tudo, que estava guiando eles. Nós vimos agora, né? Guiar-te com os meus olhos. Eles esqueceram que pelas tantas vitórias fáceis, fracasso das nações, eles acharam que podia agora andar sozinho. Foi um momento de fraqueza, tanto de Josué como dos líderes de Israel, das tribos. Então eles não perguntaram ao Senhor. Ali estava o sacerdote Finéias, também não perguntaram ao sacerdote Finéias. Talvez se chegasse no sacerdote, perguntasse e falasse, vamos orar, esperar a resposta de Deus. Mas não, eles reuniram ali, mas não, nem o sacerdote perguntaram. Então eles fizeram aliança com os gibeonitas.
Mas eu achei, passado um tempo, 3 dias, a Bíblia fala, eu descobri que eles moravam ali mesmo, estava perto dele. Eles mentiram, eles passaram para saber que o povo era um povo misericordioso. Então eles acolheram os gibeonitas. E isso foi mal aos olhos do Senhor, porque eles moravam ali. E não só por isso, que quando Deus deu a terra, para ele disse que era para destruir todas as nações, grandes, pequenas. Mas Deus sabia e não fazia aliança com nenhum deles. Mas Deus sabia que eles iam errar. Então, para tudo, Deus deu uma saída para Israel. Então, vamos ler. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, se juntaram entre eles como um acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram fingir embaixador, e tomaram sacos velhos e odres sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos, remendados. Então eles mostraram ali, fizeram de mendigo, de caminhante, fingiram, dizendo que vinham de uma cidade muito grande. Eles acreditaram, porque eles andavam por deserto, eles andavam pelo deserto também. Eles sabiam que bem eles não passavam por isso, porque a palavra do Senhor diz que a roupa deles renovava, não ficava velha, o sapato não envelhecia nada, comida ele tinha todo dia. Mas ele sabia que as nações ímpias, as nações que não foram escolhidas por Deus, elas não tinham essa dádiva de Deus, não tinham essa bênção de Deus, porque eram homens, era um povo rebelde, era um povo idólatra, que se via os outros deuses e entristecia o Senhor. Mas quando eles descobrem, então, aí desagrada o Senhor. E os demais da tribo, ela se revolta contra os líderes. Então Josué, quando vê, ele chega para o líder de Gibeão e fala, nós juramos pelo Senhor. Porque eles fizeram um juramento ali que ia ajudar Gibeão, juraram no Senhor, que ia ajudar eles, ou ajudá-lo, né? E eles confiaram e ficaram ali. Quando eles descobrem, então qual era o destino? Era destruir a nação. Mas como eles juraram pelo Senhor, um juramento que é feito pelo nome do Senhor, é como naquele tempo o selo de um rei, a assinatura de um rei era o selo do seu anel. E o juramento em nome do Senhor selava qualquer contenda, qualquer palavra. Então eles não podiam matar, destruir os gibeonitas, estavam no meio deles. Quando José descobre, chama eles e fala, nós juramos em nome do Senhor, então nós não podemos matá-los, nós não podemos destruir vocês, mas vocês serão nossos escravos. Você será escravo do povo de Israel, do povo de Deus. Vocês vão ser tiradores de raiva e rachadores de lenha para nós da tenda. Esse foi o castigo que os gibeonitas receberam. Deus deu sabedoria a Josué para lidar com aquela situação e também para tirar a revolta do povo de Deus, porque eles estavam passando necessidade de servos e servas que não tinham ganho, somente a alimentação. Assim como eles foram escravos, eles também escravizaram muitas nações. A Bíblia nos mostra. Então agora eles são escravos, pois é uma nação escrava,
quando ele fez aquela aliança, não foi só com aqueles, porque ali estava o rei foi, os líderes de Gibeão foram. Então ele fez aliança com os líderes, não, como ele fez com todo o povo. E aquela aliança foi selada no nome do Senhor. Então agora, eles também iriam ter a obrigação, naquela aliança, de defender ele na guerra, porque ele estava morando com eles, por aceito. Nós entendemos o que, meu irmão? Muitas vezes, a gente aceita na nossa família, na nossa casa, pessoas que não é para aceitar. Nós fazemos aliança na nossa vida com pessoas que não é para fazer aliança. Não? E nós, muitas vezes, quebramos a cara pelo engano. Está fazendo aliança sem esperar a resposta de Deus. Quando eu dividi aqui meu lote, duas casas, com minhas duas filhas, eu falei com minha esposa, falei com um casal de filhos que mora comigo, solteiro. E ali nós tomamos decisão na hora e foi isso. Depois, hoje, que eu vejo tanta coisa, tanto erro, tanta coisa que errada, eu fui como Josué. Eu pedi o conselho da minha esposa, pedi meus filhos, não pedi a resposta de Deus. E não esperei. Então, hoje eu vejo tanta coisa, quando eu vejo, eu tenho que baixar a cabeça e ficar calado. Foi a minha escolha, foi a minha decisão. Eu não, como eu falo com a minha esposa, eu nem ela, nós não podemos culpar ninguém, porque o errado somos nós. Nós orássemos, esperasse a resposta do Senhor, pode ter certeza que Ele ia mostrar o caminho certo. Assim foi Josué, se eles tivessem pedido o conselho do Senhor, Deus iria dar a resposta para ele. E eu tenho certeza que a resposta que Deus daria não era para colher ele, que eles eram moradores da terra. Deus já havia falado que era para destruir, não se unir a elas. Mas prevaleceu. Deus viu a fraqueza, o erro deles, o arrependimento, e Deus permitiu que os gibeonitas morassem com eles. Nós vamos ver que Saul foi castigado, o Israel foi castigado lá no reinado de Davi, porque Davi não, porque Saul no seu reinado matou os gibeonitas. Nós vamos ver lá no livro, se eu não me engano, de 1ª e 2ª Reis. Não, segunda Samuel. Nós vamos ver que Deus castiga Israel porque Saul, o rei antecedente a Davi, procurou destruir os gibeonitas. Eles tinham feito um acordo, tinham feito aliança em nome do Senhor. E a aliança que nós fazemos em nome do Senhor, ela não é validada. Jesus fala que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Então foi um acordo entre homens, mas em nome do Senhor. Eu errei muito nesse mundo, tive muitas perdas, porque eu não esperei a resposta do Senhor. Quando foi para minha aposentadoria sair, Deus usou uma serva dele e falou para mim, ela não sabia nada que estava acontecendo comigo, sabia que eu estava acidentado, que ia acidentar algum dia, né? Ela falou assim, está difícil, né, mas tá. Então vai entrar dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro. Você vigia, porque vai entrar aqui uma pessoa até você e vai pedir um dinheiro emprestado. Se você emprestar, vai sair tudo como se fosse pelos ombros dele. Tudo não vai ficar nada. Eu não pedi. Quando uma certa pessoa veio até a mim pediu uma certa quantidade, não foi muito, foi pouco na época, pelo que eu tinha emprestado, eu nem lembrei da profecia. Nem lembrei o recado daquela irmã. Eu peguei, tá.
entreguei o dinheiro. Ele não me pagou até o dia de hoje, foi em 2005, até o dia de hoje ele não me pagou. A gente continua conversando, amigos, mas tem essa. Eu perdoei a dívida, não porque ele pediu perdão, não porque ele falou de pagar, porque ele pode, mas eu vou ver lá os conhecimentos. E eu só vim lembrar da profecia o dia que eu cheguei, que o banco ligou para mim e falou que não tinha mais nem um centavo na minha conta. Quem tinha um volume muito grande de dinheiro na época, 2005, acho que é 248 mil reais, no outro dia não tinha um centavo. Ainda ficou um boleto meu cartão de crédito, ainda venceu, ainda ficou. Tive que negociar para pagar. E essa dívida que eu adquiri, por não ouvir a palavra do Senhor, a voz de uma serva do Senhor, não pedir direção ao Senhor, foi 2005, hein? Eu acabei de limpar meu nome, pagar todas essas dívidas em 2016. Cuidado, mano, não faça acordo com quem não tem que fazer, quem não é para fazer. Pede o conselho de Deus, pede a resposta de Deus. Ele sabe, ele conhece seu coração. Não importa o que o homem vai te falar. Vamos orar, meus irmãos? Soberano, glorioso, eterno Pai, coloco na tua presença, minha vida, meu ministério, meu lar, minha família. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Peço ao Senhor, Pai, supre a necessidade, abre porta, resolva essa causa na justiça, que já tem há muito tempo, mas o Senhor é nosso advogado. Restaura esse lar, essa família. Dá saúde a essa vida, Pai, que o médico já disse que não tem mais jeito. A última palavra do Senhor, Pai. Pai, a vontade do Senhor, Pai. Faça, Pai, segundo a tua vontade na nossa vida, na minha vida, no meu lar, na minha família. Pai, eu coloco na tua presença a Adriana, Sara. Ela levou um bate, Pai, ontem. Eu peço ao Senhor, Pai, que mude a história daquela vida, Pai. Muda a história disso que entristeceu a tua filha, Pai. Dá força a ela, dá força a Sara, para vencer essa tempestade, Pai. É para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, o nome do canal é José Jorge Contemplado na História. Estamos com 264 inscritos no YouTube, não está aumentando mais. Você que tem o YouTube, entra lá, compartilha, divulga. Também no Face, no Instagram, no Messenger. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, não teremos culto. Eu não sei, o pastor não explicou por quê. Então, hoje, eu vou dar uma descansar à noite. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. A barba está grande.